Olá, seguimores! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao meu canal. Separe o seu cafezinho e a sua água que o vídeo tá para começar. E hoje nós vamos falar sobre seis habilidades de inteligência espiritual. Vem comigo! Então vamos lá! Para começar, se você ainda não sabe o que é inteligência espiritual e é a primeira vez que você ouve isso na sua vida, não tem problema não. Você tem que conferir esse vídeo aqui que eu fiz especialmente sobre inteligência espiritual, trazendo alguns conceitos também sobre inteligência, introduzindo, para que você possa diferenciar a inteligência espiritual da nossa inteligência natural e cognitiva. Tudo bem? Hoje eu vou trazer 6 habilidades de pessoas que são inteligentes espiritualmente. Lembrando que esse conceito espiritual, né? Ele fala sobre vida espiritual, sobre a nossa visão de vida, uma visão mais filosófica, uma visão mais compreensiva, mais resiliente, mais natural de interpretar os fatos da vida, de nos motivar, de nos superar com sabedoria, com resiliência, buscando uma vida com mais propósito e significado. É isso que é inteligência espiritual. É você saber olhar um problema de fora e não como algo que vai estacionar, bloquear a sua vida, mas saber olhá-lo como um desafio, um obstáculo a ser superado. Muito bem, vamos lá. Agora eu vou contar para vocês 6 habilidades fundamentais de pessoas que têm inteligência espiritual. Autoconhecimento profundo. Pessoas que são inteligentes espiritualmente, elas começam por dentro. É muito fácil a gente querer ir num cabeleireiro, ir num esteticista, ir numa academia e querer mudar a nossa aparência, o nosso físico. Aliás, se a gente tivesse o cuidado que a gente tem com a nossa vida espiritual, que a gente tem de fazer exercício físico, de ir para academia, nós estaríamos muito melhores. Então, a inteligência espiritual é esse treino tão necessário na nossa vida. Treinar as nossas habilidades e especialmente aqueles defeitos que atrapalham a nossa vida profissional, que atrapalham os nossos relacionamentos afetivos. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, na vida profissional, a vaidade. A vaidade pode te atrapalhar na vida profissional, porque ela pode fazer você acreditar que você sempre faz tudo melhor que os outros, que as pessoas não podem criticar o seu trabalho. Então, se você tiver inteligência espiritual e se você se autoconhecer, você vai reconhecer a vaidade entre os seus defeitos e através do autoconhecimento, você vai conseguir aperfeiçoar isso em você e usar a vaidade com equilíbrio. Outro exemplo, o ciúme. O ciúme atrapalha muito os relacionamentos afetivos. Então, se você tem um namorado, uma esposa ciumenta, você sabe o quão é difícil, às vezes, lidar com situações simples. Quem tem inteligência espiritual trata o autoconhecimento como um caminho para se amar, para valorizar o amor próprio e assim não ter necessidade de ter o ciúme, que é uma falta de autoconfiança. Tudo bem? Próxima habilidade de quem tem inteligência espiritual: valores e confiança na vida. É exatamente isso. Confiança. Você tem que confiar que mesmo em situações de adversidade, você terá um caminho, você terá uma solução, você terá um apoio. Então é isso, ter otimismo, ter
positividade diante das situações, saber olhar aquela situação com inteligência, com sabedoria, de que tudo tem uma solução. E muito fundamental aqui, os seus valores. Se você conhece os seus valores, você vai saber identificar os momentos em que as pessoas estão, digamos assim, abusando. Então é fundamental você reconhecer os seus valores e você saber colocar-se e retirar-se de situações com inteligência e sabedoria. Ser holístico, ter visão ampla. O termo holístico, ele refere-se a pessoas que acreditam na potencialidade da alma, do espírito. Mas aqui, na inteligência espiritual, ele tem significado de pessoas que têm uma visão ampla. Então, diante de um problema, de um desafio, de um projeto profissional, essas pessoas conseguem identificar oportunidades, identificar pontos de crescimento, identificar formas de se aprimorar, de se aperfeiçoar, mesmo diante desse desafio. Então, isso é ter visão ampla. É você saber olhar o problema, o desafio de fora. Não se envolver tão emocionalmente a ponto de não enxergar uma resolução. Diversidade. Essa é outra habilidade de quem tem inteligência espiritual. São pessoas que veem a questão da diversidade de gênero, a questão da diversidade racial, a questão da diversidade de religiões como uma oportunidade de beleza e aprendizado. Então são pessoas que convivem melhor em sociedade, que convivem melhor profissionalmente, que têm facilidade de lidar com relacionamentos afetivos, porque elas consideram a diversidade um valor e um comportamento independente. Vou te dar uma situação aqui. Amarrar o cadarço do tênis. Quando a criança aprende a amarrar o cadarço do tênis, já era. Ela se sente o quê? Independente, autônoma, protagonista. Ninguém mais vai me ajudar a amarrar o meu tênis. Por quê? Porque é um passo muito importante para ela. São pequenas coisas, são coisas simples, como amarrar o cadarço do tênis, como se alimentar sozinha, pegar no próprio talher, como saber colocar o prato numa pia, como saber fazer um desenho, escrever o próprio nome, que dão autonomia à criança. Agora eu te pergunto, o que te dá autonomia? O que pode te dar autonomia? Será que é aprender a dirigir? Será que é aprender a consertar alguma coisa? Será que é aprender a mexer no celular? Será que é aprender a andar de bicicleta? Nunca é tarde para a gente ser inteligente espiritualmente, para a gente aprender a lidar com a sabedoria de viver. Porque nunca é tarde para aprender nada. O que faz o cedo ou tarde é você mesmo. O seu maior inimigo é você mesmo. E se você for inteligente espiritualmente, você vai perceber que nunca é tarde para aprender, para recomeçar e para se reinventar. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo agora com seus amigos, com seus contatos. Se você se identificou com alguma atitude de inteligência espiritual. Um grande abraço e até a próxima!